Aí, iniciadas as gravações. Bom dia para quem estiver assistindo, né? Estamos iniciando mais uma aula de estruturas hiperestáticas. A partir de hoje, né, galera, então nós vamos avançar e entrar na unidade 3, tá? Então, a unidade 3, ela vai focar essencialmente nessa parte de linhas de influência. Então, a gente vai conversar sobre elas, vai montar algumas delas hoje para estruturas um pouco mais simples, e aí na aula que vem a gente prossegue vendo as estruturas hiperestáticas em si, como que essas linhas de influência vão estar atuando nelas, ok? Pessoal, essa parte aqui de linha de influência, então a gente fechou aquele conteúdo das aulas anteriores, né? Unidade 1 e 2, falando da metodologia de deslocamento, do método das forças em si. Agora a gente entra num outro pedaço, né? Então, eu falei no vídeo passado que estava fechando um capítulo, tá? Então, hoje a gente começa um novo capítulo, né? Uma nova jornada aí nessa disciplina, e a gente vai conversar sobre essa parte de linhas de influência, vai entender para que elas são utilizadas, como que elas funcionam, e o que elas têm de diferente também dos diagramas, né, que vocês estavam fazendo antes de esforços e tal, que é feito normalmente nas estruturas isoestáticas. Ok? Então, deixa eu tomar água primeiro. Bom dia, Marinice, tudo bem? Bom dia. Demoradinho entrar ou não? Entrar pelo portal? Ah, não entendi. Não entendi. Demoradinho para entrar pelo portal? Pois é. Tem dias que fica um tempo ali. É carregar e coisa. Pois é. Então, a gente está iniciando hoje a nossa unidade 3, ela vai falar de linhas de influência principalmente, né? A gente vai entender o que elas são, o que elas têm de diferente aí de um diagrama comum, né? Um diagrama de momento fletor normal. E vamos fazer alguns exemplos, né? Traçar essas linhas para uma situação mais básica primeiro, para entender bem esse primeiro conceito. E aí, na sequência, na unidade 2, a gente já parte para as estruturas hiperestáticas novamente. Então, para a gente começar a dar essa primeira definição em si, a gente relembra as cargas que estão sempre atuando nas nossas estruturas. Deixa eu reduzir um pouquinho a câmera aqui. Aí. Quais são as cargas que a gente sempre tem, né, presentes nas estruturas? Então, nós temos as cargas que são chamadas de permanentes. E aí, essas cargas permanentes, né, pessoal, elas estão sempre relacionadas com um elemento que vai estar presente durante toda a vida da construção. Então, do momento que a gente finalizar a construção em si, essas cargas vão estar lá presentes e elas continuam ao longo da construção inteira. E aí, normalmente está relacionada com o quê? Com o peso próprio dos nossos elementos, pode estar relacionado com alguma deformação que o elemento sofreu nesse primeiro processo, e essa deformação também continua. Está sempre focado nos sistemas em si, então nos elementos estruturais, nos elementos de vedação, tudo que vai estar, né, na cobertura, tudo que vai estar sempre presente na vida da construção. E aí, para essas cargas permanentes, elas são fixas, então elas vão estar acontecendo, ocorrendo sempre nos mesmos pontos. E a gente consegue analisar, né, o que essas cargas fixas vão estar produzindo nas nossas estruturas através das análises que estavam sendo feitas até o momento. Então, montar o diagrama do momento fletor, encontrar as reações de apoio, o diagrama de cortante, analisar uma carga que vai estar ocorrendo ao longo da estrutura, vai estar ali presente. Normalmente, né, a gente trabalhava ou com cargas concentradas ou com essa distribuição que vem do próprio peso do elemento. Essas são cargas fixas, o ponto de atuação é sempre o mesmo. Então, deixa eu enfatizar aqui. Então, cargas fixas. Beleza, até agora a gente estava trabalhando com elas, certo?
cargas fixadas que estavam ali, né, presentes na minha estrutura o tempo todo. Mas nós temos um outro tipo de carga que vai acontecer nas estruturas também, que são as cargas variáveis ou cargas acidentais. O que são essas cargas? Elas estão relacionadas com a utilização da estrutura, né? Então, quando a gente via lá em concreto armado e tal, nós analisamos as cargas, né? E aí vinham essas cargas permanentes e vinham também as cargas de utilização, as cargas de intempéries, são cargas que vão variar ao longo da estrutura. Então, nem sempre aquela carga vai estar acontecendo da mesma forma e, principalmente, não vai estar acontecendo no mesmo lugar. Então, quando a gente tem, por exemplo, a utilização de um quarto, beleza, então eu vou ter pessoas que vão estar ali passando pelo quarto, eu vou ter mudança de móveis naquele quarto, né? Mudança de orientação e tal. Todo esse processo vai variar as cargas que estão atuando na minha estrutura. A gente acaba, para fazer os cálculos estruturais em si simples, né? Acaba distribuindo essas cargas e adotando que elas vão se distribuir por igual dentro do cômodo, mas isso não é verdade. A gente sabe que essas cargas são consideradas móveis. E uma carga móvel, ela vai acabar fazendo o quê? Ela vai distribuir as cargas, né, de forma diferente de um ponto para o outro. Então, a sua distribuição vai variando. Distribuição das cargas é diferente de um ponto para o outro. E aí, claro, nós temos os exemplos mais simples, né? Então, uma carga de utilização do cômodo ou a carga do vento, por exemplo, né? Que é um tipo de carga variável, acidental. São cargas normalmente que a gente consegue trabalhar e tentar adotar elas como se fosse uma carga distribuída por igual. A gente trabalha ela nesse formato acidental, mas não trata ela como uma carga móvel nos cálculos. E isso não interfere, né, em excesso na estrutura, mas tem algumas cargas que esse processo não é possível de ser feito. Então a gente precisa o quê? Trabalhar aquela carga como ela realmente acontece, sendo uma carga móvel. E aí, quais cargas móveis que a gente pode ter? Exemplos de cargas móveis. O tráfego. Então, carros, caminhões, né? As próprias pessoas que estão o quê? Passando por uma estrutura, por um local e vão estar variando a cada segundo, a cada momento. E aí a gente começa a analisar em cima disso aqui as nossas cargas móveis. Então a gente vai trabalhar com elas a partir daqui e encontrar a linha de influência para uma carga que se movimenta, para essa carga que está móvel. E aí, pessoal, o que acontece nesse processo, né? Nesse processo, a gente, claro, vai determinar também os nossos diagramas dos esforços solicitantes. Então, a gente vai trabalhar com esses diagramas, só que de uma maneira um pouco diferente. O que vai estar rolando? Nesses diagramas, então, desde o que a gente via lá em estruturas isostáticas, né, nas matérias anteriores nesse sentido, os diagramas vão servir para que a gente consiga determinar os maiores esforços da estrutura. Vou pegar aqui. Opa! Maiores esforços da estrutura. Então, a gente consegue encontrar os valores de esforço cortante máximo, de esforço cortante mínimo, os valores de momento máximo, né? E normalmente, por exemplo, na análise de vigas, certo? Quando a gente está no concreto armado, né? A gente pega esse valor de momento máximo e utiliza esse momento para conseguir calcular
a dimensão das nossas vigas, ver como que elas vão funcionar, se eu preciso aumentar ela ou não, quanto de aço que vai nesse elemento estrutural, nós trabalhávamos com elas. Já nas cargas móveis, essa intensidade então vai variar conforme a posição da carga. Então não tem muito como a gente fazer o traçado da maneira original, pensando na carga como se ela fosse uma carga fixa, porque a nossa carga vai estar mudando o tempo todo. Então nós vamos traçar o que a gente chama de linhas de influência. O que vão ser as linhas de influência? Elas vão determinar então a posição mais desfavorável. Agora não vai ser o esforço mais desfavorável, mas a posição mais desfavorável. E aí, por essa posição que está sendo analisada, aí sim eu vou encontrar os meus valores de máximo e mínimo para os meus esforços solicitantes. Então, o que a gente fazia antes nos diagramas de esforço cortante e de momento fletor? O que a gente fazia era fixar a carga em si, e aí essa carga estava fixa, então era uma carga distribuída, era uma carga concentrada, ela estava fixa num local, e aí a gente definia o diagrama para essa carga que está fixa. Era esse o processo que era feito, né? Então, por exemplo, a carga aqui era uma carga distribuída inteira, né? Deixa eu montar aqui na parte de cima. Certo? Tô aqui com a minha viga. E aí ela tinha uma carga distribuída que estava atuando ao longo de toda a sua estrutura. E essa carga não mudava, essa carga é fixa. Com esta carga fixa, eu consegui encontrar o diagrama de momento fletor para ela, né? Ou o diagrama de esforço cortante. Os dois poderiam ser encontrados com essa carga fixa. Mas, quando a gente trata de cargas móveis, ao invés de eu ter uma carga fixa ou algumas cargas fixas, a minha carga vai estar variando. Então, ela vai mudar de lugar o tempo todo. E aí, se eu fosse analisar através de um sistema normal como esse, eu ia ter que gerar um diagrama de esforço cortante e de momento fletor para cada posição da minha carga. Então, se eu tivesse com a minha viga, né? Deixa eu ver se eu consigo usar essa régua aqui para fazer um negócio mais reto. Aqui mais para baixo. Aqui. Ficou bem melhor já. Se eu tivesse com a minha viga e eu estivesse trabalhando com uma carga móvel. Então, aqui, minha carga está nesta posição. Carga P. Está nessa posição. Isso aqui vai gerar um diagrama. Diagrama, né? P1. Então, para a carga na posição 1. Aí ela mudou, ela veio um pouquinho mais para cá. Eu ia gerar os diagramas para a posição da carga P2. Aí eu ia trazer um pouquinho mais para cá. Ia gerar o diagrama para a posição P3. Para cá, P4. No apoio, P5. Então, para cada posição da carga, eu ia gerar um diagrama. Isso aqui é completamente inviável, não tem como a gente trabalhar dessa forma, porque eu vou ter que ficar gerando diagramas infinitos para eu cobrir todas as posições da minha carga, né? É um processo que não tem como ser feito, é meio absurdo. Então, o que a gente faz quando nós estamos trabalhando com essa carga que se movimenta? Nós vamos gerar essa linha de influência. O que a linha de influência traz? Ela vai representar para nós a variação de um efeito.
pode ser o efeito da reação de apoio, pode ser o esforço cortante, pode ser o momento fletor, de um efeito elástico, qualquer um desses efeitos, o que a gente escolher analisar em uma seção da estrutura à medida que uma carga concentrada unitária percorre a estrutura. Então, diferente do que a gente fazia ali no processo anterior, para a montagem dos diagramas, né, que é feito nas estruturas, né, isostáticas e peristáticas até o momento que a gente está conversando, aonde o que era fixo era a minha carga, agora a carga vai variar de posição. E o que vai ser fixado? A seção que eu estou observando. Então, nós vamos fixar uma seção de observação e essa seção vai ficar fixa. Eu vou olhar sempre desse ponto e eu vou analisar o crescimento do esforço cortante, do momento fletor para essa seção quando a minha carga vai o quê? Mudando de posição. Então, se a minha carga estiver aqui, bem no apoio, qual é o esforço cortante para essa seção S que eu estou observando? Se a minha carga concentrada estiver aqui, P igual a 1, qual é o esforço de momento fletor para essa seção S que eu estou observando? Vai ser essa ordenada aqui. Se eu estou aqui, né, com a minha carga nessa posição, qual vai ser o esforço de momento fletor para essa seção S, né, com esta carga atuando? Então, vai dar essa ordenada aqui, A negativo, menos A. Então, eu vou observar com uma seção fixa. Então, agora, isso é o que está fixo. E a carga, ela vai ser uma carga unitária, concentrada, que vai o quê? Passear pela minha estrutura inteira. E aí a gente vai analisar, né, nos pontos, em pontos específicos, para conseguir gerar a nossa linha de influência, ver como que ela vai estar se comportando ao longo da estrutura. Deixa eu puxar minha câmera para cá. A seção de observação é o que vai estar fixo para nós. E aí, a posição mais desfavorável da nossa carga unitária, que é a carga P igual a 1. Então, qual vai ser os valores de esforços máximos e mínimos, né? Esses valores vão ser aqueles aonde a ordenada for maior. Então, se a gente for observar, né, na nossa estrutura, nós temos aqui, nessa posição, uma ordenada menos A. Em comparação com o resto, essa é a maior ordenada que eu tenho. Então, ela é o meu valor mínimo, de momento mínimo, na seção S. Sempre observando o quê? De uma seção que está fixa. E se a gente for achar o valor de momento máximo, ele está aqui. Então, eu tenho esse valor de ordenada, vai ser o meu momento máximo na seção S. Então, essas ordenadas que vão reger para a gente qual é a situação mais desfavorável para essa carga quando ela percorre a estrutura, quando eu estou observando o quê? Em um local fixo, em uma seção fixa. E aí eu posso escolher, claro, eu posso modificar a minha seção de observação. Eu posso escolher diferentes posições e montar a linha de influência para essas diferentes posições. Posso definir a posição no apoio, posso definir a posição mais no meio, mais próximo do outro apoio, posso ir trabalhando com diferentes seções.
E cada seção vai gerar para a gente uma linha de influência para os esforços, né? E aí essa linha de influência mostra essa evolução do efeito ao longo da estrutura, considerando uma carga concentrada que está passeando por ela, que está andando por ela. Ok? E aí, então, essas linhas de influência vão reduzir um pouco o nosso trabalho em comparação com a situação original, né? Então, se eu fosse trabalhar com a carga sendo fixa, eu ia gerar um diagrama para cada posição da carga. Nessa situação, eu vou escolher uma seção, vou analisar daquela seção e vou ver a evolução da carga em si, né, à medida que ela vai caminhando na estrutura. E aí a gente pode realizar esses traçados para diversos tipos de estruturas, para as estruturas de vigas, para as estruturas de pórticos, para as treliças, e nós podemos realizar essas linhas de influência tanto para as estruturas isoestáticas, e a gente vai trabalhar com elas hoje, quanto para as estruturas hiperestáticas, né? Que são essas estruturas que têm uma hiperestaticidade para conseguir encontrar as suas reações, os seus esforços em si, né? Por causa das reações de apoio em relação às equações de equilíbrio, que era o que a gente estava vendo até agora. Então a gente consegue trabalhar em qualquer tipo de estrutura, trazendo essa formação da linha de influência, considerando essas cargas que são móveis. E aonde que a gente utiliza muito esse tipo de sistema? Quando a gente tem, por exemplo, as pontes. Então, nas pontes, nós temos que considerar uma carga móvel, certo? Que é essa carga de tráfego. E aí, para que a gente consiga dimensionar a estrutura como um todo, chegar, né, no seu dimensionamento em si, nós não podemos considerar só a presença das cargas permanentes fixas. Nós precisamos considerar que vai ter a passagem de veículos nessas pontes, nos viadutos, nessas estruturas que estão recebendo isso, certo? E aí, essa montagem da linha de influência em si é bem essencial nesse sentido para que a gente consiga gerar, né, o produto em si dos esforços e consiga avançar no cálculo de estruturas de grande porte como essas daqui. Tá joia? Estamos indo bem com calma, vamos, né, aos pouquinhos aí introduzindo o assunto. Então vamos lá. Deixa eu trazer para cá a minha câmera. Primeira coisa, pessoal, vamos dar uma olhada nessa situação aqui, quando a minha carga está numa posição específica, que é essa posição aqui. E aí, o que a gente vai gerar com essa análise? Nós vamos olhar as reações de apoio. Era o processo que a gente estava fazendo anteriormente, né? Um processo mais comum. Então, trabalhando com uma carga concentrada, quais vão ser as reações de apoio em AY e em BY, considerando que AX vai ser igual a zero. Aqui a gente está voltando nas origens um pouco para a gente ir avançando e encontrar as linhas de influência. Então, eu coloquei a minha carga nessa posição, carga P1, e aí ela está distante de A em um valor X. Ok. Aí nós temos um apoio fixo e um apoio móvel. Então, eu vou ter reação de apoio em Y, reação de apoio em X. Para B é um apoio móvel, então eu tenho reação de apoio em Y, BY. E aí, o que eu vou encontrar? Vou encontrar as minhas reações. Então, eu vou
trazer as minhas equações de equilíbrio, né? As equações clássicas. Somatório das forças em x tem que ser igual a zero. Nas somatórias de forças em x, o meu valor é apenas a x. Eu não tenho nenhuma força que está atuando, né, na direção x. Então, aqui vai zerar. Zero. Beleza. Aí eu tenho lá, somatória dos momentos em B tem que ser igual a zero. Então, nesse processo, o que a gente fez? A gente fixou um ponto de origem aqui em B. E aí estamos atuando, estamos analisando os momentos que vão estar atuando em B. Eu vou tirar x, porque ele é igual a zero. Vamos analisar o que atua em B. Deixa eu mudar a cor. Aqui. O que vai estar atuando em B? Essa força aqui, a y, de baixo para cima. Então, ela vai gerar aqui um esforço de momento horário. Horário vai ser negativo. E aí, a distância que a y está de B é essa distância L. Então, vai ser menos AY vezes L. Mais outro esforço que está atuando, nós temos esse esforço aqui, P1, que foi colocado nessa posição. Então, claro, dependendo da posição aonde a minha carga estiver, à medida que ela for avançando, esses valores vão ir modificando, né? Vai mudar os nossos valores em si por causa da sua posição. E aí nós temos ali P igual a 1, então carga 1, vezes a distância de P até o ponto B. Se tudo é L e aqui essa parte é x, então a distância de P1 vai ser L menos x. Lembrando que momento é sempre força vezes distância. Então, essa carga unitária concentrada vezes essa distância L menos x, e ela está o quê? Causando um momento anti-horário. Anti-horário positivo. E aí, isso tem que ser igual a zero. Se eu quiser, eu posso o quê? Isolar a y e chegar nesse valor. A y vai ser L menos x dividido por L. Beleza? E aí nós entramos na última equação. A última equação, né, tá ali pra gente, somatória das forças em y tem que ser igual a zero. Então, tudo que está atuando em y tem que dar um somatório zero, para que a gente não tenha movimentação da estrutura. Então, o que está atuando em y? Deixa eu pôr a cor da tinta. Deixa eu tirar aqui. O que está atuando em y? A y de baixo para cima, então positivo, AY positivo, mais BY, reação de apoio, também de baixo para cima, também positivo, menos o que? A carga concentrada unitária, P. P igual a 1, ela está atuando de cima para baixo, então negativo. Menos 1. E aí, a somatória desses três tem que ser igual a zero. Como eu já já isolei o meu valor de AY, e ele é isso aqui, L menos X dividido por L, eu vou pegar esse valor e vou substituir nesta fórmula aqui. E aí ficou L menos X dividido por L mais BY menos 1 é igual a zero. Aí eu vou o quê? Isolar o meu valor de BY. BY vai ser 1 positivo, passou para o outro lado, menos L menos X dividido por L. Trabalhando um pouquinho com essa equação, então ela vai ficar L menos... Não, é 1 aqui. Não, tá certo.
L menos x, tudo isso dividido por L. O meu valor de BY deu x dividido por L. Então, né, só para a gente colocar os valores aqui, L menos x dividido por L, esse é o meu valor de AY, e o meu valor de BY ficou x dividido por L. Esses são os nossos valores de reação de apoio para uma carga concentrada que está atuando ali entre os dois. Deixa eu só conferir aqui. Beleza. Então, nós conseguimos encontrar os valores de AY e de BY utilizando as equações de equilíbrio, chegando em valores, né, em proporções, em equações relacionadas com a distância em si, com a atuação da nossa estrutura com essa carga concentrada unitária. E aí, essas relações que a gente encontrou, elas vão ser o quê? Elas vão ser as equações de retas. Quais retas? As retas que estão compondo a nossa linha de influência. Equações de retas. E aí, como que eu vou chegar nos meus valores de ordenada em si, nesses valores máximos e mínimos, né, de linha de influência? Nós vamos o quê? Substituir o valor de x e o valor de L pela posição que a minha carga vai estar atuando. Então, a gente faz essa substituição pela posição desejada, ou seja, a posição aonde eu quero fixar a minha carga. Minha carga não, onde eu quero fixar a minha observação, a seção fixa. E aí, por exemplo, quando a gente tem o valor de x, vamos dar alguns exemplos aqui. Valor de x sendo igual a menos a, ou seja, o x está para cá, né? A minha carga está atuando aqui. P igual a 1. Aí, o que nós vamos obter de valor em si? O meu valor de AY vai ser isto aqui. Vai ser L mais A dividido por L. Então, eu vou ter o quê? Esta reação de apoio que vai ser gerada ao contrário. Nesta posição aqui. Quando eu estou analisando a minha carga aqui. Aí, quando eu estou com x igual a 0, aqui, minha carga atuando nesta posição aqui, o que eu vou ter? A y vai ser igual a L menos 0, então eu não tenho distância, né, em si, dividido por L, então vai ficar L por L, a carga vai ser 1. A carga não, né? A ordenada vai ser 1. Valor unitário. Aí, quando eu tô lá do outro lado, né? Então, aqui, no meu apoio, deixa eu ver, x igual a L, L é tudo. Isso. Aqui, quando eu estou com a minha carga neste ponto, isso. Carga nesse ponto, P igual a 1. Esse é o meu local, né, de observação. Estou analisando aqui neste ponto. Então, vai ser L menos L dividido por L. L menos L, 0. Então, zerou. Eu vou ter uma reação de apoio igual aqui, né? Que é a reação do apoio móvel. Então, uma e outra vai zerar, né? Reação igual a 1.
essa aqui vai se anular com essa, e aí ali naquele ponto a minha ordenada vai ser 0. Aqui para baixo, se eu estou nessa situação aqui, então eu vou ter essa distância de x vai ser L mais B, ou seja, vai ser tudo isso aqui. E aí eu estou analisando aqui, né, nesse ponto em si. Aí o que eu vou olhar? Vou ter lá L menos L mais B dividido por L. Vai ficar menos B dividido por L. Esse valor aqui. E aí ele vai estar ao contrário. Ele vai estar negativo lá para a parte de cima. Com essa definição, eu consigo encontrar a minha linha de influência. Sei que aqui parece um pouco abstrato, né? Esse começo, a gente vai treinar com alguns exercícios em si para montar ela melhor. Nós podemos trabalhar, então, com as reações de apoio, e aí a gente trabalha com esse sentido em si, né? Mas tem alguns métodos que vão facilitando esse processo, né? E a gente vai conseguindo montar as linhas de influência de uma maneira um pouco mais direta, um pouco mais simplificada. E aí, um dos métodos que é um pouco mais direto nesse sentido é o método que é chamado de método cinemático, ou princípio do Müller-Breslau, desses dois caras aí que analisaram esse método em si e montaram ele. E o que esse método traz para a gente? Ele traz para a gente que nós vamos trabalhar com o princípio dos trabalhos virtuais para chegar a traçar as linhas de influência. Então, aquele princípio que a gente analisou lá nas estruturas, né, e tal, que gerou o método das forças, a gente pode utilizar ele aqui apenas para desenhar, né, para analisar essa linha de influência. E como que ele acontece? Qual que vai ser esse uso, né, em si? O uso desse princípio do trabalho virtual, ele diz para a gente que a hora que a gente estiver colocando uma carga concentrada unitária, que vai ser essa carga, né, móvel em si, que vai estar atuando na nossa estrutura, nós vamos estar gerando, claro, as reações de apoio em si, e nós vamos gerar deslocamento. Então, é esse deslocamento virtual da estrutura que a gente vai utilizar e vai analisar para conseguir montar a linha de influência das nossas vigas em si. Essa força, ela vai estar gerando para a gente, então, esse deslocamento da nossa estrutura. E esse deslocamento é virtual. Por isso que a gente trabalha com o princípio dos trabalhos virtuais. Deslocamento virtual da viga. Então, não que isso vá acontecer, certo? Mas a gente finge, né, em si, traz adota, né, que esse deslocamento vai estar rolando para a gente conseguir traçar a linha de influência. E isso vai facilitar o processo, vai deixar ele um pouco mais direto do que a gente relacionar, né, com as relações, com as reações de apoio em si. Então, vai deixando esse processo um pouco mais simplificado. E aí, o que acontece? Então, a viga vai apresentar um deslocamento de corpo rígido, ou seja, não vai apresentar deformação. A viga vai continuar sendo reta, a viga vai continuar mantendo, né, a mesma configuração que ela sempre teve. Peraí, acho que tá dando um problema aqui.
Caiu a internet? Ah, você tá brincando. O que eu faço agora?